Náutico empatou fora de casa contra o Figueirense. Sobreviveu, hein, Atuzildo? O Figueirense dominou aí a maior parte das ações. Muriel, mais uma vez, importante. Dá para dizer que o resultado foi bom, mas o desempenho não. Inclusive é o segundo jogo seguido aí do Náutico sem balançar as redes. Por outro lado, o time se mantém no G8. Boa noite, Fábio. Boa noite quem vai começar aqui a acompanhar a gente, ou quem estava acompanhando, né, o Telecast Santa Cruz e dessa moral aí para continuar acompanhando a gente aqui. Esse jogo, Fábio, vai ter muita coisa para a gente falar, tá? Porque no final das contas, o resultado acabou sendo espetacular, muito por causa disso que você citou, né? O rendimento do time, né? O Náutico jogou mal, tá? Muito mal, na verdade. Muito mal no primeiro tempo e menos mal no segundo por contextos que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Foi um jogo ruim, né, Atuzildo, no geral, assim. Eu não sei No se é Náutico, porque. principalmente, o Figueirense ele conseguiu criar bastante. O problema do Figueirense foi as finalizações, né? Mas a gente vai chegar lá, Fábio. Mas antes, Fábio, eu acho que a gente tem que colocar alguns contextos preparatórios para a partida, que eu acho que é importante, que vai situar muito. Até porque nesse programa aqui, alguém que vai ser muito criticado e vai ser o protagonista aqui do programa vai ser o nosso querido Hélio dos Anjos, né? Hélio dos Anjos, eu acho que esse jogo foi um jogo assim para esquecer de Hélio dos Anjos. E começa, Fábio, eu acho da última sequência do Náutico, sabe? Antes do jogo do Floresta, que terminou naquela vitória do Náutico diante da Tombense. O Náutico Isso. estava criando um modelo de jogo que, a depender da situação individual dos jogadores, mas o modelo, o esquema tático, ele estava dando certo, sabe? O Náutico jogando com 3 jogadores mais à frente, mas esses jogadores de lado costumam compor mais o meio campo, né? E com os pilares do time sendo o Igor Pereira e o Marco Antônio. E como é que o Náutico joga? O Náutico, ele gosta de apertar o adversário, né? Para que o Igor Pereira, junto principalmente com o Marco Antônio, que é especialista nisso, consiga fazer uma pressão na saída de bola do adversário e consiga retomar essa bola, né? E você já vai estar mais próximo ao gol adversário, o famoso último terço, né? O objetivo de todo treinador, levar a bola para o último terço, como diria Guardiola. E quando você tira a bola do adversário, você rouba essa bola, é mais fácil. E o Náutico vinha aplicando muito isso. Como eu disse, potencializado por 2 jogadores que assumiram a posição de titular com o Hélio dos Anjos e não largaram mais, que é o Igor Pereira e principalmente o Marco Antônio. Porque o Igor Pereira ele vai ter outras funções, o Marco Antônio é muito focado nisso, é um jogador que ele costuma chegar junto e até no 880, né? Ele vai ou para ganhar a bola ou para ficar vendido no lance. Mas é o que ele tem de melhor e Hélio estava sabendo utilizar bastante isso dele. Acontece, Fábio, que para o jogo do Floresta, que o Náutico jogou muito mal, mas foi um contexto de jogo assim completamente diferente dos outros jogos que o Náutico tinha jogado no campeonato. O Floresta veio jogar com 4 zagueiros, terminou o jogo com 4 zagueiros, 3 volantes, 2 laterais, fez uma verdadeira parede na frente do seu gol e foi muito eficiente, né? Com doses de catimba, com doses de cera. A gente fez um comentário sobre isso no jogo passado. E teve um momento, Fábio, que eu disse assim, que se tem um alento para o torcedor, era ter esperança na continuidade do que estava sendo feito antes do jogo do Floresta. Eu até citei, olha, vale a pena, para quem gosta de ser mais otimista, para quem gosta de virar a página, vale a pena você esquecer o que foi esse jogo, porque foi um jogo em um tipo de característica. Eu chamei a atenção que time joga fechado nos aflitos acontece, eu sei. Mas tão radical como o Floresta fez, não é comum. Então eu disse, olha, para quem gosta de ser mais otimista, para quem quer olhar o copo mais cheio, vira essa página, esquece o que foi esse jogo, até porque o Náutico vai ter 2 jogos agora em sequência que não vão ser nas características que se deu esse jogo. O Náutico tinha esse jogo contra o Figueirense fora de casa, que naturalmente o Figueirense iria vir jogar bola, é óbvio isso.
E depois o Náutico vai jogar em casa contra o Caxias, que é um time que é muito ofensivo, um time que não abdica de jogar. Líder, né? Inclusive. Líder do campeonato, acabou de vencer agora o Anápolis, né? Acho que foi o Anápolis. Isso. E, assim, disparou na liderança. Só que o que acontece? Eu achei que o Náutico, no jogo de hoje, iria voltar o que o Náutico estava fazendo antes do jogo do Floresta. Até porque no jogo do Floresta o Náutico tentou aplicar a mesma coisa, só que o antídoto do Floresta foi muito eficaz. Só que Hélio resolveu mudar. Não consigo cravar o motivo. Tenho uma certa desconfiança do porquê. Mas ele mudou a forma que o Náutico vinha jogando. Primeiro, ele resolveu tirar o Patrick Alain. Não é problema tirar o Patrick Alain. Ele entrou com o Marquinhos no lugar. Também não é um problema. Eu acho que o problema começou a ocorrer quando ele teve uma mudança de posicionamento do Vinícius. Ele resolveu trazer o Vinícius mais para dentro, para jogar mais próximo ao Bruno Mezenga, e trabalhou com o Marquinhos aberto. Então, em tese, o Náutico, além de 4 atrás, né? Arnaldo, Carlinhos, o Matheus Silva e Igor Fernandes, o que vinha jogando. Volantes, Igor Pereira, Marco Antônio, o que vinha jogando. E agora começam as mudanças. Ele resolveu botar o Marquinhos trabalhando mais à esquerda, no posicionamento que era do Vinícius, e o Kelvin pela direita. Já várias vezes eu já citei aqui que esses dois jogadores que jogam pelos lados, eles podem ser vistos como pontas, mas no time de Hélio dos Anjos, eles jogam mais recuado. Eu dizia antes que o Náutico jogava numa espécie de 4-2-3-1, onde esses três eram os dois jogadores de lado, que era Vinícius e Kelvin, o Patrick Alain como meia central e o Mezenga, que vem jogando de centroavante mais avançado. Quando ele faz essa mudança de trazer o Vinícius para mais próximo do Mezenga, nunca que o Vinícius pode ser encarado como esse meia central. Isso foi até uma discussão um pouco antes do jogo. O Vinícius vai jogar no lugar do Patrick Alain. Ele vai ser o meia do time. Não tem como. Desculpa, não tem como. Assim, você quando bate o olho e sabe das características de Vinícius e sabe da carreira de Vinícius, ele pode até jogar por dentro, mas ele vai ser o segundo atacante. Ele vai ser um ponta de lança. Não tem como ele ser um meia central. É impossível isso. Então, o Vinícius entra nesse posicionamento. Só que o que acontece, Fábio, o Patrick Alain, que é muito questionado pela torcida, eu também já fiz várias críticas ao Patrick Alain, e as críticas eram mais na direção do seguinte: o Patrick Alain precisa participar mais no meio campo. Ele precisa pisar mais no meio campo. Ele gosta muito de ficar, às vezes, enfiado como esse segundo atacante, próximo ao centroavante. Óbvio que em alguns momentos do jogo isso vai acontecer. Não estou dizendo para ele não ficar ali em nenhum momento, mas ele também precisa compor esse meio campo. Ele precisa armar o time. O time precisa ter um armador. Até porque os volantes do Náutico não têm essa característica. O Igor Pereira é um cabeça de área e Marco Antônio é um jogador de força, um jogador de velocidade, um jogador de pegada, um jogador que tem até uma chegada de uma presença na área. Desculpa. Mas nunca um cara que pense o jogo. Um cara que cadencie o jogo, que arme o jogo, que dê o último passe. Jamais o Marco Antônio vai ser esse jogador. Acontece que quando o Hélio coloca o Vinícius no lugar do Patrick Alain, ele coloca o Vinícius para fazer o que, ao meu ver, o Patrick Alain fazia de pior. Se o meu problema, a minha crítica a Patrick Alain, é quando o Patrick Alain fica muito próximo do centroavante, e assim o Náutico virando quase que 4 atacantes, aí eu vou ter que chamar de um 4-2-4, hoje, Hélio dos Anjos resolveu tornar isso permanente, fixo, quando ele colocou o Vinícius jogando por dentro. E Fábio, não deu certo. O Náutico ficou meio que numa espécie de um 4-2-4, com essa dupla de volantes do Náutico muito exposta, né? Porque, como eu citei, o Marco Antônio sai muito para dar combate, e quando o Marco Antônio fica vendido nos lances, só tinha o Igor Pereira na cabeça de área. Então o Figueirense ganhou o meio de campo, né? Total. O Figueirense ganha o meio de campo, habita a intermediária defensiva do Náutico e consegue trabalhar muito bem essa bola e vai minando a defesa do Náutico. A defesa do Náutico hoje, que não estava somente na figura do Carlinhos, numa noite muito inspirada,
E o Figueirense foi arrumando as suas oportunidades claras de gol. A primeira aparece com 3 minutos de jogo. É um passe errado do Kelvin, lá na saída de bola. Eu nem vou dizer que foi no ataque, não foi no ataque, é na saída de bola. Inclusive, esse erro do Náutico, ele é comum. Quando o Floresta aconteceu, quase todo jogo você vai conseguir encontrar um erro do Náutico tentando sair pela direita, ali com o Arnaldo e o Kelvin, e logo ali você passa da linha do meio campo, você perde a bola ou uma tabela errada, e o time adversário consegue fazer um bom contra-ataque. Isso vem se repetindo. E foi numa jogada assim que o Gabriel Santiago ele saiu na cara de Muriel, já com 3 minutos de partida. O Matheus Silva chegou muito próximo ali de ensaiar, agarrar o jogador, e eu tenso, assim, preocupado, eu não segura, pelo amor de Deus, deixa ele ir. Eu costumo dizer que atacante na Série C, deixa ele ficar na cara do gol, porque na maioria das vezes ele vai perder. O nível de êxito na finalização dos atacantes da Série C é muito baixo. E você ali, você faz uma falta, você tem um jogador expulso. Você ia ter uma falta perigosa ou até um pênalti. Então não compensa, deixa o jogador ir. Tanto é que o jogador foi o Gabriel Santiago, que já jogou no Náutico, já passou pelo Náutico. Inclusive, fez um belo jogo, assim, deu um aperreio muito grande a defesa do Náutico. E dá para notar que a melhora que o Figueirense teve no campeonato vem muito da fase do Gabriel Santiago, que é um bom jogador, eu sempre gostei dele. Inclusive, até pedi a contratação dele depois que ele saiu. Mas eu também sei os problemas do Gabriel Santiago, que é o problema de não conseguir se manter à disposição durante uma temporada completa. É um jogador que se machuca muito, então essa melhora do Figueirense vem muito por conta do Gabriel Santiago, mas eu não dou garantia que o Gabriel Santiago fique à disposição até o final do campeonato, porque é comum ele acabar se machucando. Então o Gabriel Santiago sai na cara do gol, o Muriel sai do gol para tentar o abafa, e conseguiu, teve êxito ali no abafa em cima do Gabriel, ele acabou ali se afobando, perdeu o ângulo e acabou perdendo a primeira oportunidade clara de gol do time do Figueirense, e ele vai ter umas 3-4 só no primeiro tempo, tá? E aí o time do Figueirense continua nessa pressão em cima do Náutico durante uns 10 minutos, assim, incessante, assim, tava assim, desesperador, parecia que o Figueirense só ia parar quando conseguisse o gol. Teve um outro lance que o Carlinhos, ele tá disputando a bola, acredito que foi com o Leonan, ou foi o Leonan ou foi o Nicolas, aproveitando para citar que o Leonan também estava assim, colocando terror na defesa do Náutico, assim, era um jogador muito importante do Figueirense. E o Figueirense vai ter uma piora na reta final do primeiro tempo e no segundo tempo, muito por causa da saída do Leonan. Ele vai se machucar já na reta final do primeiro tempo. Mas, nesse momento ali, ou foi o Leonan ou o Nicolas que, numa disputa com o Carlinhos vacila ali umas 3 vezes, teve a oportunidade de cortar a bola, não conseguiu cortar, o jogador sai com a bola dominada dentro da área, aí toca voltando para o Felipe Augusto, tenta uma finalização de letra, a bola passa rente à trave. Felipe Augusto que estava aqui no Retrô. No Retrô, engraçado que ele jogava mais pelo lado, né? E hoje ele estava jogando de centroavante, tá? De centroavante ali. Eu nem diria falso 9, viu? Eu nem diria falso 9, porque ele ficou fixo ali na posição. E aí o Figueirense amassando o Náutico nos 10 primeiros minutos, e o Náutico vai conseguir um fôlego com 3 escanteios seguidos, Fábio. Eu cito isso porque o primeiro deles foi uma bola muito contestada pelo time do Figueirense, que estavam reclamando que não tinha sido escanteio. E aí tem o primeiro escanteio do Náutico, tem o segundo, tem o terceiro, e logo na sequência tem uma das poucas jogadas trabalhadas que o Náutico conseguiu fazer no primeiro tempo, que é um lance que sai de um lançamento, que vai pegar o Marquinhos lá pelo lado esquerdo, o Marquinhos desce em diagonal, aí ele gira a bola para o Kelvin do lado direito, o Kelvin dá um domínio já preparando para quem vinha de trás chutar, e quem aparece para finalizar é o Igor Pereira. A bola ele isola a bola, mas foi um lance trabalhado do Náutico. Aí, juntando aquele momento dos 3 escanteios, mas esse lance, eu pensei, pronto, o Náutico se salvou daquele início fulminante do Figueirense. Mas eu estava enganado, só foi o tempo ali do Figueirense se reorganizar e voltar a fazer pressão no Náutico, voltar a ocupar o campo do Náutico e ser muito incisivo. Tem uma jogada
que o Igor Pereira falha, assim, uma falha muito feia do Igor Pereira, que ele tenta sair jogando pelo meio, ele perde a posse de bola e a bola vai para o pé do jogador do Figueirense, que rapidamente dá o toque para Felipe Augusto, centralizado, e é uma oportunidade, assim, daquelas que até você que está escutando a gente, eu acho que faria esse gol, porque o Felipe Augusto está sozinho ali na meia-lua da entrada da área, Fábio, e ele meio que domina um pouquinho errado, que na verdade se torna um ótimo domínio, porque quando ele gira pro gol, a bola tá quicando na frente dele. Meu amigo, assim, é a finalização que todo atacante sonha. A bola tá quicando na sua frente, e o goleiro, assim, ele tá tentando sair do gol, mas ele tá vendido, ele não vai conseguir chegar a tempo. Os zagueiros do Náutico estavam distantes nesse momento. Era ele, a barra, só tirar de Muriel e fazer o gol. Tanto tava bom para fazer a finalização, que ele finaliza de peito e de pé. E ele acaba chutando cruzado e a bola passa rente à trave. Então é mais um gol que o time do Figueirense perde nesse primeiro tempo. Então começou aquela situação de você torcer para o primeiro tempo acabar, porque já era para o Figueirense estar vencendo a partida, tá? Aí nesse meio termo acontece a lesão que eu disse, né? O Leonan acaba se lesionando, o que prejudicou muito o time do Figueirense, tá? O Leonan estava fazendo uma bela partida. O Leonan, que também passou no Retrô recentemente. Acho que jogou no Santa Cruz também, salvo engano. Confesso que não lembro muito dele no Santa Cruz. No Retrô vi pouco, mas o que eu vi ele no Figueirense, no jogo de hoje, antes de se machucar, assim, eu acho até que é outro jogador, porque, meu amigo, vigor físico muito grande, parte técnica também calibrada. Ele estava sendo assim, praticamente um ponta do time do Figueirense, mesmo sendo lateral. E aí o Náutico foi para o intervalo, Fábio, e já estava uma coisa muito clara. Tinha que mudar. Não tinha dado certo. Se Hélio treinou assim a semana toda, o treinamento foi em vão, porque absolutamente não deu certo. E uma das coisas que estava clara que precisava mudar é que não precisava botar mais um volante no jogo. O jogo pedia mais um volante, tá? Isso até que o Hélio faz. Ele tira o Marquinhos e coloca o Auremir. Mas, ao meu ver, precisava de mais mudanças além dessas. A gente tinha um Vinícius jogando muito mal, tá? A gente tinha um Mezenga que hoje caiu a ficha que com o Mezenga não dá. Com o Mezenga não dá, toda uma boa vontade. Ele passou por problemas sérios pessoais no começo da temporada. Aí agora teve uma retomada dele. Foi muito gradual aos poucos ali, a gente sempre apontando ali o pouco que ele estava contribuindo, a gente valorizando. Mas no final das contas não dá, porque em jogos fora de casa, o Mezenga já fica muito fora do jogo. E tem uma coisa no Mezenga assim, que me pega demais, é o fato dele ser, apesar dele ser um cara grande, de ser um cara alto, e que deveria ter uma certa presença, ele é um jogador muito mole, pô. Muito mole. Parece um mamulengo, pô. Qualquer um consegue desequilibrar ele. Ele perdeu uma bola hoje, eu não vou lembrar se foi pro Leão, não, mas foi um jogador de estatura baixa. Um jogador, assim, leve fisicamente. Quando eu vi ele tirando a bola de Mezenga, eu disse, pelo amor de Deus, cara, tu não consegue ganhar nenhum... Não vou chamar de anão, vou chamar de uma pessoa de baixa estatura. Pelo amor de Deus, assim... Deveria ter um pouco mais de força física, ele não tem. Ele é, como a turma chama, né? Bruno Molenga. Já tá virando um apelido dele. Então, o Bruno Mezenga, eu acho que caiu a minha ficha que tem que chegar para Paulo Sérgio e dizer, Paulo Sérgio, olha, tá sentindo dor mais nenhuma, né? Já tá bem já, vamos voltar, porque o Náutico tem seus objetivos e com o Mezenga não vai conseguir. Então, trate aí. E se você estiver insatisfeito com alguma coisa, diga logo para resolver. A lesão eu acho que ficou para trás. Faça uma boa semana para poder, porque ele tem muito isso de treinar bem na semana, né? Mas faça uma boa semana aí, pelo amor de Deus, para que você já volte para o time titular diante do Caxias, porque eu não consigo ver muito futuro em Mezenga sendo o jogador dessa posição de centroavante do Náutico, tá? E aí, Fábio, acontece que o Náutico consegue equilibrar as coisas não por mérito do Náutico, mas muito porque o Figueirense, ele já tinha perdido o Leonan, né? Como eu disse, estava sendo uma ótima peça no time, e os jogadores começaram a cansar. Foi nesse momento que
deu para olhar o jogo e entender que o jogo estava mais equilibrado. Porque o time do Figueirense já não conseguia ter a mesma força física que tinha no primeiro tempo. Tanto é que o Pintado, o técnico do Figueirense, percebeu isso e fez 3 mudanças logo de uma vez. 3 mudanças essas que era para Hélio dos Anjos ter feito no intervalo. Tinha ali pelo menos 3 peças para colocar. Dava para colocar um Patrick Alain no jogo, dava para colocar o Auremi, dava para colocar o Hélio Borges logo de início. O Hélio Borges vai entrar com 8 minutos. Tá? Então era para já ter feito uns 3 mudanças ali, mas acabou só no Auremi. Então, o time do Figueirense faz essas substituições, o Náutico também começa a trabalhar mais as substituições, aí entra o Hélio Borges, daqui a pouco ele promove a estreia do Lucas Cardoso, e o Náutico acabou meio que se bagunçando em campo. Mas essa bagunça, Fábio, por incrível que pareça, ela era menos danosa do que o esquema tático definido para o primeiro tempo. Porque ali o Náutico se colocou numa armadilha. O Náutico se colocou de uma maneira vulnerável para o time do Figueirense. E a desorganização que se tornou o segundo tempo acabou sendo mais proveitoso. Mas, obviamente, que isso vem de uma desorganização também do time do Figueirense. O Figueirense foi perdendo jogadores por cansaço, então começou a fazer muita substituição e os jogadores não tinham o mesmo rendimento e o mesmo encaixe que o Figueirense, que o time do Figueirense tinha no primeiro tempo. Acaba que o Náutico ainda consegue ter uma boa oportunidade de gol, né, com o Auremi, uma bola ali entre linhas. Eu até pensei que era o Mezenga, né? De longe, assim, dá para confundir os dois jogadores. E o Náutico consegue ali se infiltrar entre as linhas. E o Auremi acaba saindo assim de cara pro gol, assim. Ele acaba perdendo o gol. Reclamou muito de um pênalti, tá? A bola bate na mão do jogador do Operário. Eu acho que aí vai para uma discussão muito de arbitragem, do que diz a regra. Porque a bola Operário bate... também conhecido como Figueirense, né, Atos? Opa! Quando eu falar Operário, entenda Figueirense, como diria Galvão Bueno. E o Figueirense, ele tinha reclamado de um pênalti no primeiro tempo, mas agora foi a vez do torcedor do Náutico reclamar. A bola bate no pé do jogador do Figueirense e vai na mão dele. Tem uma regra que diz que quando a bola bate ou no seu próprio corpo ou no corpo do adversário, muito próximo e bate na mão, que não é pênalti. Mas quando a bola está indo para a direção do gol, eu não consigo entender por que não será pênalti. Porque a bola bate que o jogador dá um carrinho e abre muito o braço. Aí a bola bate na perna do jogador do Figueirense e explode na mão dele, que está com o braço aberto. Só que a bola está indo em direção ao gol. Ao meu ver, pênalti. Mas não fiquei nem um pouco com raiva de não ter sido marcado, Fábio, pelo simples fato. Esse pênalti não é marcado na Série C. Não é marcado. Quem marca isso aí é o VAR. Isso. A gente se acostumou a ver o VAR atuando e essas bolas geralmente são marcadas pênalti porque a bola ia em direção ao gol. Só que na Série C, os juízes não têm capacidade nem de se colocar numa posição para enxergar bem o lance e ter a coragem de marcar. Esse tipo de mão você vê o tempo todo na Série C e não é marcado. O juiz não dá, ele nem raciocina, Fábio. Ele já chega dizendo que não foi nada. Na cabeça dele eu não vou dar um pênalti fácil aqui para vocês, não. É a regra de um juiz na Série C. Ainda mais para o visitante, né? Não, tem que ser muito pênalti. Isso, tem que ser muito pênalti. A não ser quando o juiz erra, assim como errou agora no jogo da Tombense. Na Tombense e ABC, assim, foi marcado um pênalti para a Tombense, assim, assustador, mas no final a ABC acabou até virando a partida. Mas aí o Náutico só teve essa chance, tá? O Figueirense com um pouco mais de dificuldade do que no primeiro tempo, mas ainda tem algumas oportunidades, alguns lances de gol, e o Muriel continua fazendo algumas intervenções. E no final das contas, o empate, por todo esse contexto, por tudo que foi narrado, por tudo que o Náutico sofreu em campo, acabou sendo um belo resultado, né? Porque se o Figueirense ganha, ele ia igualar o Náutico em pontos ali, o que já está muito embolado, ia ficar mais embolado ainda. Então, no final das contas, o Náutico consegue esse empate com um rendimento muito ruim. E eu torço para que Hélio pegue esse jogo e tenha como lições de entender o que ele trabalhou essa semana e o que ele promoveu no jogo não deu certo, que ele deu um passo atrás, tente voltar ao que ele estava pensando lá naquela sequência que eu disse, principalmente no dia da vitória contra a Tombense, tá?
A questão de Mezengue, eu acho que vale também um olhar, porque eu acho que o Paulo Sérgio tem que voltar a ser titular desse time. E o Náutico, no momento, está em sétimo lugar, Fábio. Tem mais 2 jogos ainda para acontecer, né? Tem uma combinação de resultados que tiraria o Náutico no G8, mas não é fácil de acontecer. Teria que ser uma vitória do Brusque e uma vitória do CSA. O CSA que pega o Retrô aqui na Arena Pernambuco. Então, não acontecendo esses 2 resultados, o Náutico tende a ficar entre os 8. Eu acho importante para enfrentar o Caxias, né? Como a gente disse, o Caxias venceu, então o Caxias é líder completamente isolado. A Ponte Preta perdeu nessa rodada, que era sempre estava num calço do Caxias ali. Por um lado, a gente pode achar que o Caxias pode vir um pouco sem responsabilidade, pode baixar um pouco o ritmo, por estar tão bem na tabela e virtualmente classificado, mas por outro, pode ser um catalisador, né, para ele, sem tanta responsabilidade, jogar sem pesos nos ombros, né, fazer um jogo de franco atirador. Independente disso, o que eu acho interessante para o jogo é que o Caxias sai para jogar bola, tá? Sai para jogar bola e eu acho que isso beneficia um pouco ao Náutico. O Náutico tem mais dificuldade de jogar contra um time fechado. Muito bem. Comentário aqui do Gene Cadena, ele fala que Atos sabe das coisas. No jogo contra o Floresta, eu até fiz esse questionamento da possibilidade de Vinícius jogar na posição do Alan Patrick e prontamente ele respondeu dizendo que isso não daria certo, acertou. É verdade. Ele falou isso e quando ele falou, eu não sei se foi a intenção dele, eu imaginei ele sugerindo o Vinícius de meia central. Aí é que não teria como meio. Apesar dele ter entrado no corredor central, foi mais um segundo atacante ali, um ponta de lança. Só que o que pega também, Fábio, é que um cara como o Vinícius, que jogou a carreira todinha, jogando mais pelo lado, ele, quando muda de posicionamento assim, vai jogar numa faixa do campo tão difícil de jogar como é o corredor central, ele não vai ter a disciplina tática de permanecer no posicionamento correto o jogo todo, sabe? Então, por vezes, ele vai afrouxar na marcação, não vai compor, sabe? Ele vai cair para a esquerda muito de forma involuntária, porque está acostumado a cair para ali. Isso aconteceu no jogo, tá? Teve momentos que o Vinícius estava lá na dele e com certeza não era para ele estar ali, né? Se chocando muito com o Marquinhos, 2 jogadores na mesma região. Enfim, não deu certo, provavelmente não ia dar certo. E sim, eu me lembrei de um detalhe. Quando eu citei que eu tinha uma desconfiança do porquê o Hélio fez isso, seria, Fábio, o seguinte: o Vinícius está jogando muito mal. Eu sempre venho ressaltando que pode ser a parte técnica dele, que o físico já não é mais o mesmo, o momento na carreira pode. Mas eu venho lembrando que ele está sem confiança por causa da lesão que ele sofreu no menisco e da operação que ele foi submetido. Tá? Claramente ele está sem confiança. Ele não faz as ações que ele precisa fazer, como explosão para poder tentar passar pelo seu marcador, como também chutar no gol. Ele não chuta. Ele sempre procura o cruzamento, porque o cruzamento é uma maneira de se proteger. É uma maneira de você não expor o seu joelho. E eu acho que o Hélio pode ter tentado fazer toda essa mudança para poder tentar utilizar o Vinícius. Achando que o Vinícius poderia render mais ali naquela posição para não ficar tão incumbido de ter a explosão para quem joga pelo lado. Acontece que, se foi isso, o tiro saiu pela culatra, porque aí o Vinícius, que já estava prejudicando com o próprio rendimento, ele prejudicou o coletivo agora. Porque o Náutico até conseguiu ganhar jogos, mesmo com o Vinícius mal. Porque, taticamente, o desenho do Náutico estava colaborando. Então, se você faz toda uma mudança para alocar o Vinícius em outra posição, individualmente ele continuou muito mal. Talvez foi a sua pior partida, na verdade, com a camisa do Náutico. Dentro do Flamengo foi muito ruim. Mas, se brincar, hoje foi pior. E, taticamente, o Náutico, que vinha tendo um bom desempenho e estava conseguindo bons resultados,
acabou mudando para essa opção e que acabou não dando certo. Outro detalhe, Fábio, que vale a pena comentar. Durante o primeiro tempo, o Vinícius sofreu uma falta de uma entrada no tornozelo. Imediatamente, ele botou as duas mãos no joelho esquerdo e ficou lá caído no chão de uma forma que assustava quem estava assistindo, que parecia que ele tinha tido algo grave no joelho. Acontece que a pancada foi no tornozelo. Aí você pode dizer assim, mas veja só, uma pancada no tornozelo pode ter dado uma carga no joelho. Ou até, quando ele caiu no chão, ele pode ter sofrido uma pancada no joelho na hora que caiu no chão. Só que quando chegou o atendimento, Fábio, o atendimento não chegou nem perto do joelho dele. Foi direto no tornozelo e lá trabalhou até ele se levantar. Essas duas mãos no joelho é puro medo. É puro medo dessa operação que ele fez. Porque quando ele foi atendido, ele logo percebeu que não tinha nada no joelho e que, na verdade, a questão era a pancada lá. Então, claramente, a lesão seguida de operação está afetando o jogo, está afetando a confiança do Vinícius. E eu acho que agora já chegou ao ponto de realmente debater de maneira mais séria, em que pese que alguns torcedores já vêm pedindo isso há alguns jogos, mas agora eu que levanto essa bola, que eu acho que tem que ser discutido a titularidade de Vinícius. Porque depois desses 2 jogos tenebrosos e o time mudar taticamente por causa dele e se prejudicar, aí sim, para mim, foi algo grave. De fato, né? Se ele não estava rendendo na posição dele, né? Imagina improvisado, né? Bom, vamos pro campinho, que a gente continua debatendo aí as atuações, né? Antes, reforçar aqui o recado do Shining Box, né? O nosso parceiro aqui no 45 Minutos, né? O Shining Box Recife, inclusive, siga lá no Instagram para você ficar por dentro de todas as novidades e você pode fazer o seu pedido através desse QR Code, tá? Que está na tela, é só apontar a câmera do seu celular que você já vai ser direcionado para a unidade mais próxima aí da sua residência para o seu pedido chegar o mais rápido possível, quentinho, enfim, daquele jeito que você já conhece aí o Shining Box, o melhor da comida chinesa. Valeu demais aí, Shining Box, acreditando aqui no 45 minutos. Bom, vamos para o campinho, começando com o Muriel. Peça importante, né? Se o gol foi um dos problemas, né, do Náutico nas últimas temporadas na Série C, esse ano tá sendo a solução, no caso, né? Se não fosse o Muriel, talvez o Náutico nem tivesse no G8, né? Ele garantiu alguns pontos importantes aí nessas últimas rodadas, sobretudo. A fase de Muriel é muito boa, tá? É muito boa, já venho ressaltando ela já faz alguns jogos, assim, chega a ser surpreendente, porque ele está atuando num nível muito alto e já são 6, 7, 8 jogos, assim. E no jogo de hoje, assim, ele foi o melhor em campo, já vou logo adiantando. Tem nem como você pensar outro jogador a não ser o Muriel. Para mim, assim, de longe, o melhor da partida. Tá no mudo, Fábio. Só que o Muriel faz o Náutico, né? Tem a melhor defesa, né, da Série C. 6 gols sofridos. Muito por causa dele, Fábio. Isso. Inclusive, a zaga, como você está dizendo, o Náutico tem a melhor defesa da Série C. O Náutico não toma gols há 2 partidas. Mas é muito por causa de Muriel do que da defesa. 3, tá? Né? No Tombense, Floresta e Figueirense. 3, exatamente. Bom, vamos para a zaga. Carlinhos e Matheus Silva. Matheus Silva eu vou deixar com amarelo, tá? Teve lá os seus pecados, mas eu tenho que deixar ele com amarelo para poder dar um contraste com Carlinhos. Carlinhos é um jogador que Deus olhou para ele e deu o dom das pessoas não enxergarem o quanto ele falha. Porque é impressionante. E isso eu estou me colocando no meio, tá? Se você perguntar agora de supetão, tipo, Botafogo da Paraíba está contratando Carlinhos.
Aí tu chega lá no meu privado, tu, esse Carlinhos, eu vou dizer assim, de supetão. Se eu estiver muito ocupado, eu vou dizer, bom zagueiro. Mas todo jogo ele falha. E não falha uma vez só, não. Falha 2, 3 vezes. Hoje eu contei 4 no primeiro tempo. Eu não sei por que eu não passei a odiar um jogador como esse. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui vai ter uma visão um pouco positiva sobre o Carlinhos, mas é inexplicável como ele falha tanto. Obviamente que tem elementos que não são lances cabais que o Carlinhos acaba desempenhando bem. Ele é um cara muito bom em bola aérea, muito bom em bola aérea mesmo. Tá? Ele é um cara que se posiciona muito bem. Então, muitos lances ele acaba simplificando e o adversário não consegue produzir muito por causa desse posicionamento. Tá? Agora, com a bola no pé, adora entregar a bola para o adversário e, às vezes, em algumas disputas, acaba falhando. No jogo de hoje, teve uma bola que ele perdeu dentro da área, eu citei aqui, eu só não lembro se foi o Leonão, se foi o Nicolas, que ele falhou 3 vezes no mesmo lance. O jogador saiu com a bola dominada, tocou voltando, e o Felipe Augusto finalizou de letra. Teve um lance de uma bola de escanteio, que ele estava com a bola dominada dentro da área também, e de repente, do nada, a gente só deu para perceber que o jogador do Figueirense recuperou a bola. Inclusive, teve uma muvuca ali que o jogador saiu até pedindo um pênalti ali, cara. Supostamente a bola teria batido na mão de Carlinhos. Não foi o caso. Então, para mim, assim, a partida muito ruim de Carlinhos. Pode colocar o vermelho aí. Mas ninguém vai sair com a impressão que a partida foi muito ruim. Ninguém vai pedir para ele ir para o banco no próximo jogo. Até porque não tem muita opção também, né? Também, Carlinhos. Mas eu acho que ele tem um certo mel. Até eu caio nessa dele aí. Muito bem. Às vezes realmente tem jogador que a torcida tem uma condescendência maior, né? Como diria não sei quem foi que disse isso, mas tinha uma frase que era: não, jogador de futebol é peso, altura e simpatia. É, É o caso de Carlinhos. muito bem. Vamos para as laterais, né? Arnaldo e Igor Fernandes. A partida de Arnaldo ela foi muito discreta, tá? Não conseguiu apoiar bem, como geralmente apoia. Defensivamente, no primeiro tempo, teve uma indecisão dele que deixou um buraco nas costas e o time do Figueirense conseguiu uma boa jogada. Não foi uma partida boa de Arnaldo, vou colocar o laranja aí para ele. Então, Carlinhos laranja pro. Carlinhos vermelho, laranja pro Arnaldo e o Igor Fernandes. Acho que Igor Fernandes fez ok. Quer dizer, Igor Fernandes foi ok. Eu acho que essas mudanças que o Hélio promoveu, ele já não tinha um apoio do Vinícius, que jogava ali pelo corredor dele, né? Vinícius não tem um perfil de voltar e colaborar com o lateral esquerdo. Mas, até pelo encaixe, eu acho que o Igor Pereira conseguia dar um apoio. De alguma forma, nos últimos jogos, o Igor Fernandes ele ficava menos exposto. No jogo de hoje, ele estava muito exposto. Acho que vem muito dessa mudança, porque o Marquinhos não colabora em momento nenhum pelo lado esquerdo, defensivamente. O Igor Pereira tinha outras funções, então não dava um apoio e deu para notar que o Igor Fernandes estava muito exposto. Agora, diante dessa exposição, não que tenha sido um belo jogo, mas até comparado aos seus companheiros, que o rendimento foi muito abaixo, eu vou deixar o Igor Fernandes com o amarelo. Muito bem, então defesa avaliada, só o Muriel, né? O Muriel foi o anjo da guarda aí de todo mundo na defesa do Náutico nesse domingo. Bom, vamos para os volantes, né? Que hoje ficaram um pouco mais sobrecarregados, Igor Pereira e Marco Antônio, que isso pesa aí na avaliação deles. O Marco Antônio, eu acho que ele foi muito vítima, tá? Dessas mudanças que ele promoveu. Ele não conseguiu fazer o que ele tem de melhor e o que Hélio gosta que ele faça. Vou colocar um laranja aí para ele, porque ele foi muito vítima da situação. Já o Igor Pereira
Foi a pior partida de Igor Pereira nessa sequência que ele está tendo. Assim, ele é um dos jogadores mais regulares do Náutico hoje. Não gostei da partida de Igor Pereira. Inclusive, teve esse lance que ele deu o gol para o Felipe Augusto, né? Eu comentei que o Felipe Augusto perdeu assim, um gol feito. Vou deixar com laranja também. Eu acho que vermelho seria forçar demais. Muito bem. E o Vinícius, que tem muito mel, viu, Atuzildo Vinícius? Vinícius, Acabou. Você sempre foi muito bonzinho com ele nas avaliações, eu lembro bem. mas a torcida já cuidava de ser mais rigorosa. Mas é vermelho para Vinícius. A partida foi bizarra. Bizarra, bizarra. E para mim, assim, tem que ser discutido a titularidade dele. Ele tem que procurar alternativas, porque você pode ser que ele vindo do banco, Isso. ele traga algo novo para o time, ele consiga render, vá adquirindo confiança aos poucos, até para poder preparar ele para o quadrangular. Adversário cansado, né? Acho que para um jogador abaixo fisicamente isso Isso. facilita, né? Até porque o que ele tem para oferecer é explosão, é finalização. Se ele não puder fazer nenhuma das duas coisas, então não tem motivo nenhum para ele estar no time titular. Muito bem, vamos para os pontas, né? Kelvin e Pequeno Marcos. Marquinhos é vermelho. Tá? Assim, agora, eu fosse ele, eu adotava esse nome Marquinhos mesmo, né? Que, para quem não for torcedor do Náutico, que estiver assistindo aqui a gente, esse Marquinhos aí é o Marco Antônio, conhecido como Marco Antônio. Porque tinha um Marquinhos horrível, né? Do ano passado não tinha um Marquinhos que era horrível, que só atrapalhava todo o jogo. Era Marquinhos o nome dele? Ou eu tô viajando aqui? Um que era do Vitória, era Marquinhos ou não? Era Marco Antônio também. Era. Eu acho que deram o nome de Marquinhos em alguma. Era Marco Antônio também. Não, ele chamava ele de Marco Carvalho. Era Marco Tá. Antônio, chegou aqui teve que mudar para Marco Carvalho. Aquele ali era triste. E o Marquinhos, assim, o pior dele é que nem parece o mesmo jogador. Um jogador que eu vi muitas vezes jogando no Bahia, jogando aquela temporada no Botafogo de 2021, na Série B, tá? Subiu com o Botafogo. Era um jogador que eu achava interessante, eu gostei muito da. Já sabia que ele não estava no mesmo ritmo, já estava mais em baixa, a passagem pelo Remo já não foi, nem próximo como atuou no Bahia e no Botafogo. Mas mesmo assim eu achei interessante a contratação. Mas é impressionante como um jogador assim se acabou e, salvo engano, ele deve ter na faixa de 26 a 28 anos, uma coisa assim. Mas parece aquela caída que o jogador tem, o jogador que costuma jogar pelo lado do campo tem aos 30 anos, sabe? Assim, muito mal mesmo. A única jogada boa foi uma jogada até que eu citei, que o Náutico logo no primeiro tempo, no início, fez uma jogada com ele pela esquerda, ele desceu essa bola e vira o jogo para Kelvin. Aí Kelvin Costa, o Igor Pereira finaliza para fora. Foi a única jogada que o Marquinhos participou. E o Kelvin? Kelvin. O Kelvin, eu não gostei do segundo tempo dele. O primeiro tempo teve aquela falha no início do jogo, tá? Mas o Kelvin tem uma coisa que é o seguinte: os companheiros dele vão tão mal que às vezes ele faz umas duas coisinhas assim que não é nada demais e dá uma impressão mais positiva, sabe? Do que o resto. Eu não sei se eu dou laranja ou se dou amarelo para Kelvin. Estou aqui em dúvida. Eu vou deixar ele com amarelo. Muito bem. Amarelinho. E o Mezenga? O Mezenga é vermelho e mandar ele tomar um biotônico Fontoura, comprar um whey protein, alguma coisa aí, meu irmão. O cara não, desse tamanho, pô. Só tem tamanho e safadeza, assim. Porque, pelo amor de Deus, pô, molenga demais. O Mezenga é mais. É um jogador, ele tá beirando o quê? Os 38 já? Deve estar por aí, né? Por E aí, por aí. vou Sim, mas pesquisar aqui. não precisa ficar perdendo no corpo para criança, né, pô? Pelo amor de Deus. Ele vai fazer 37 mês que vem, viu, Atuzildo? Tem 36. Já anota na agenda aí, dia 8 de agosto aí, para você enviar um presente aí pro Bruno Mezenga. Aí vai ser um Whey biotônico Protein. Fontoura. Tinha um que era um não sei o que de peixe. Era alguma coisa de peixe. Que também aumentava o apetite. Tá precisando comer um pouquinho, pegar uma sustância. Muito bem, vamos para os reservas. Auremi foi o que entrou primeiro.
Auremir, veja só. Auremir, eu acho que as pessoas que assistiram o jogo hoje vai ficar com a impressão positiva de Auremir. Porque o jogo pedia mais um volante. Então, taticamente, houve um ganho muito grande. Primeiro, para destruir a organização tática que o Náutico tinha promovido no primeiro tempo. E segundo, que pela forma que o Figueirense jogava, era interessante você ter mais um volante. Até para você liberar um pouquinho mais o Marco Antônio. Só que o que acontece? Nos lances individuais, tiveram muitas falhas de Auremir. Veja, Auremir tem um lance que ele tenta sair driblando 3 jogadores e no final ele acaba se machucando, que esse lance vai dar uma chance clara de gol para o Figueirense lá do lado direito, na sequência do lance. É uma bola que o jogador finaliza na pequena área e o Muriel pega de susto ali. Uma boa defesa do Muriel. Teve um outro lance que foi a mesma coisa. Ele tentou fazer uma fila de jogadores, ele adiantou demais a bola no primeiro momento, ele conseguiu ganhar do primeiro na dividida, só que ele adianta ele adianta novamente e acaba, dessa vez, perdendo a dividida. E teve o lance que o torcedor do Náutico pediu pênalti, que ele perde o gol, pô. Aquilo ali era ele e o goleiro, pô. A bola entre linhas ali, a bola tava boa, tava pedindo para chutar, ele atrasou muito chute até sofrer a dividida. Aí eu pego esses 3 lances, aí eu vou compensar com a entrada dele, porque taticamente foi importante. Sim, mas isso aí é só pelo fato dele ser volante. Não é algo de positivo individualmente dele. Se fosse qualquer outro volante que entrasse, já ia dar essa melhora. Então eu vou deixar o Auremir. Olha, como eu estou vendo que boa parte da torcida está achando até que ele foi bem, eu vou deixar o amarelo. O amarelo já é o meu ponto crítico aí. É porque com ele sofreu menos, né? Eu acho que a impressão acabou sendo essa, né? Bom, temos aí Patrick Alan, Marcos Ítalo, o Paulo Sérgio e o Cardoso. Paulo Sérgio, olha, lembrando, né, que jogador do segundo tempo, se ele não fizer uma chance clara de gol, não fizer um gol, não fizer uma assistência, não fizer algo assim determinante, ele não costuma a dar nenhum verde, não. O amarelo já é bom, já, que é no caso de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio eu vou deixar o amarelo só porque ele finalizou uma bola. O Náutico não estava dando um chute no gol. Quando ele chutou no gol, eu disse, pronto, já merece um elogio, já. Muito bem, amarelo. O Lucas Paulo Cardoso. Sérgio. Isso. O Lucas Cardoso, ele estreou. Veja. Quando a bola chegava nele, o que a gente poderia avaliar? Domínio. A gente poderia avaliar ele conduzindo a bola e o espaço que ele deu. Ele não errou nada disso. Até mostrou certa desenvoltura, certa capacidade técnica. Eu não consigo avaliar muito além disso, porque o Náutico já estava totalmente desorganizado em campo. O jogo, no total, se desorganizou muito. O que eu disse foi até bom para o Náutico, né? Que isso equilibrou mais as coisas. Então, eu quero ver mais o Lucas Cardoso quando o Náutico tiver bem postado em campo, tiver desenhado taticamente, tiver parecendo um time de futebol. Porque no segundo tempo o Náutico estava parecendo um bando. Então, dito isso, eu vou deixar o amarelo com o Lucas Cardoso, mas querendo ver mais. O pouco que eu vi ali na questão de um domínio, de um toque de bola, eu achei interessante. Tem uma técnica mais apurada, pelo menos acima da média do que esse time promove. Mas também já vou logo dizendo, esse cara não é meia, velho. Não é meia. Vieram com os papos aí que ele era meia. Ele também entrou na posição de Vinícius, que parece que... Eu vou começar a culpar ele pelo esse posicionamento desse jogador, tá? Porque Patrick Alan tem o vício de jogar nessa última linha. Vinícius foi colocado para jogar dessa forma. E o Lucas Cardoso, muita gente citando que ele veio para jogar nessa posição, pelo amor de Deus. Né? O Lucas Cardoso é um atacante, pode ser um ponta, pode ser um cara que sirva até como segundo atacante numa configuração de 2, mas não jogando por dentro. Por dentro é muito difícil, é um jogador muito alto, um jogador caneludo e tal. É muito difícil ali ficar jogando por dentro o tempo todo. Um jogador que precisa se deslocar, até para conseguir imprimir velocidade. Um jogador com muita velocidade, sabe?
Até para marcar pressão, ele é muito interessante, porque ele é aquele cara que você acha que ele não vai chegar, de repente ele coloca ali o canelão e chega. Inclusive, ele conseguiu roubar uma bola dessa forma. Deixar o amarelo aí com o Lucas Cardoso. O Patrick Alain vou deixar sem nota. Eu mal percebi. E o Buiú? Esse aí eu não vi mesmo. Inclusive, no Timbucast, eu dei uma nota um pouquinho mais alta para Arnaldo, porque foi o primeiro. Eu citei que foi o primeiro jogo que Arnaldo terminou em 90 minutos. Eu não vi Marcos Ítalo em campo em momento nenhum. O que foi muito bom, né? Porque geralmente quando eu vejo ele em campo, eu tenho raiva. Muito bem. Então, fica sem nota. E melhor em campo, o único que teve avaliação positiva, né, foi o Muriel, o que diz muito, né, sobre a atuação do Náutico lá em Florianópolis. E o Hélio dos Anjos? Vermelho. Que é isso? Vermelho. Que ingratidão para Papai Hélio. Não, mas a avaliação. E os créditos que ele tem? Sim, estão guardados. A avaliação do jogo. Todo o mau rendimento do Náutico, o responsável é o nosso querido Hélio dos Anjos. Sir Hélio dos Anjos, mas nesse jogo nada deu certo. Se ele trabalhou a semana todinha nessa mudança, beleza, tudo bem, não deu certo. Não deu certo e não sou eu que estou dizendo só que não deu certo, não. O campo mostrou e no intervalo ele tratou de mudar. E eu aconselho para ele voltar como estava diante do jogo da Tombense, tá? Ali o Náutico estava conseguindo render melhor, estava conseguindo resultados melhores, então está na hora de dar um passo para trás. E também rever a situação da titularidade de Mezenga. Ó, torcida, parece que quem entrou foi o Hélio Borges, tá? Não foi o Ítalo, não. Deve ter sido por isso. Deve ter sido por isso que você não viu ele em campo. Exatamente. Porque ele não entrou. Ficaria difícil realmente você. Eu cheguei a premiar Arnaldo no final, mas não foi no lugar de Arnaldo, não, viu? Foi no lugar do Kelvin, eu acho. Imagina se a torcida fala, gostei do Marcos Ítalo. Imagina, aí, tá vendo você? Cara, teve um comentarista, acho que foi o Celso Unzetti na ESPN uma vez, sobre o Ganso, assim. Ganso, faz tempo isso aí. O Ganso não jogou, alguém perguntou sobre o Ganso, ele falou, pô, gostei do Ganso, não sei o que, aí depois... Ganso não jogou não esse jogo. Mas é foda, ao vivo tem dessas, viu? Às vezes pesquisa... Depois a galera pesquisa aí, eu acho que tem isso aí. Celso Unzetti analisa a atuação de Ganso que não jogou. A torcida foi esperto agora, hein? Muito bem, então é isso, né? O Hélio Borges foi o quê, então? Gostou? Veja. Pode colocar o amarelo nele aí. A vontade que eu tenho é colocar Hélio Borges. Hélio Borges. Verde Paulo Sérgio nele. O rendimento foi de amarelo. Teve uma bola que ele conseguiu uma jogada que claramente ele tem total condição de ir para dentro do gol e ele não vai. E esse é o grande problema da carreira de Hélio Borges. Ele não sabe usar as valências que ele tem. Mas foi jogo para amarelo. Mas eu digo que a vontade que dá é dar o verde Paulo Sérgio, porque a torcida do Náutico resolveu amar Hélio Borges nos últimos 15 dias. Não sei o motivo. Passa a achar que Hélio Borges é um... Eu sei porque ele chama Hélio também, né? Acho que isso ajuda. Eu acho que é até injusto com o próprio Hélio Borges, tá? Porque se cria uma expectativa que ele não consegue entregar. Muito bem. Então, Hélio Borges avaliado, só um verdinho, né? Que foi o Muriel, Atuzildo aí. Inclusive, só tivemos das duas análises hoje 3 verdinhos, né? Arthur deu 2 lá, acho que Vini Ora e Pedro Henrique, aqui Atuzildo só pro Muriel, então... Conseguiu achar 2 ali, foi. Conseguiu. E foi do cara que jogou 15... Não, foi do cara que jogou 15 minutos, um verde. Isso, Arthur. Muito bem. André Tavares está por aqui, ele fala que o Hélio Borges entrou no lugar do Kelvin, né? Que muita gente queria ele no lugar do Vinícius. Para você, Atuzildo, qual é a configuração desse meio para frente aí ideal? Veja, o Hélio, eu tenho 2 problemas com o Hélio Borges. O primeiro é que ele não sabe usar as valências dele. Ele é um cara que tem uma velocidade fora do comum, tem uma explosão, mas ele não sabe usar. Hoje ele teve uma oportunidade que era só ele usar sua explosão que ia parar dentro do gol. Ele não usou e chutou uma cafofa na mão do goleiro. Então, esse é um problema. O outro problema, que eu acho que todo mundo assim, fecha os olhos para isso, é que taticamente
ele é muito irresponsável taticamente. Então, para usar o Hélio Borges, você tem que montar algumas configurações mais simplificadas para que ele fique com liberdade de fazer o que ele quer. Porque se você for colocar ele num quadradinho e dizer, Hélio, eu quero que você faça isso, isso e aquilo, ele não vai conseguir entregar. Você tem que dar uma certa liberdade. Vai, Hélio, faz o que tu quiser, então. E nessa configuração, o Náutico teria que ter um corpo maior de meio campo, tá? Teria que utilizar ali um cinturão de volante, quem sabe uma formação com 3 volantes, um meia central e só 2 atacantes. Aí um desses atacantes sendo o Hélio Borges, eu acho que o Hélio Borges poderia ter oportunidade de render. Agora, nessa configuração que o Náutico joga, pelo menos o Náutico jogava até no jogo passado, né? Porque ele resolveu mudar, de jogar com jogadores de lado, esse jogador de lado, ele precisa ter algumas responsabilidades táticas que o Hélio Borges não vai conseguir entregar. Porque eu já vi ele entrando em situações como essa e ele não consegue render. O Hélio Borges só rendeu em momentos que o Náutico dá uma segurada e dá total liberdade para os jogadores de frente. Aquele jogo contra o Vitória foi muito isso, que foi o principal jogo dele com a camisa do Náutico, lá no Barradão. Ele tinha liberdade para ele fazer o que ele quiser. O jogo de hoje, somente com as mudanças que Não é ele muito fez... pelo adversário também, né? Assim, em tese, os adversários jogam mais fechados, né, na Série C do que o Vitória jogou. E outra, fora de casa, é um jogo que acaba pedindo mais ele. Por exemplo, o jogo contra o Floresta, eu vi torcedor tendo a pachorra de dizer que se Hélio Borges tivesse jogado, não tinha ganho. Pelo amor de Deus. Primeiro que Hélio Borges não é Messi. Segundo, que era um jogo com características que iam dificultar demais a vida de Hélio Borges. Era uma parede, pô. O Floresta era uma parede, ele ia jogar onde? Só o Messi ali que passa por 6 jogadores de defesa e faz o gol num espaço curto de campo. O jogo de hoje era mais para o Hélio Borges. Era essencial que ele entrasse. Eu pedi a entrada dele no intervalo. Acho que ele fez um jogo ok. Quando teve a oportunidade de ser decisivo, não soube usar a sua explosão, a sua velocidade. Mas também, se você for comparar com os demais, ele estava uma casinha à frente. Ponto. Só isso. Ele não consegue render mais muito por causa dele. Muito bem. Então, passado a régua aí no Náutico, né? Que volta a campo agora no próximo... É segundo jogo? Acho que é na segunda, né? Segunda, exatamente. Isso. Tentou fazer a mudança aí, mas pelo visto não conseguiu. Ou pelo menos eu acho que não conseguiu, porque até agora não houve nada sobre isso. Mas tentou. Eu sei que estava tentando. E o jogo vai ser na segunda. Muito ruim isso pro Náutico. Vai jogar fora do G8, né? Provavelmente. Já é uma pressãozinha a mais, né? É um clima estranho. Também tem isso, né? Porque a rodada vai acontecer, né? Mas eu não estava nem me atendo nesse ponto, apesar de ser importante, Fábio. Eu estava mais falando na questão do ambiente de um jogo de segunda-feira, o público acaba sendo menor, tá? Parece que é o cenário perfeito. Torcida cansada, né, do trabalho, já não grita tanto, fica uma preguiça. Já não pode beber uma cerveja tranquilamente. E é 7h30, né, o jogo, pô, teve essa segunda jogo do Botafogo foi 7h30 aqui, pô, cheguei de 7h20, uma fila, e olha que o público não era tão grande. A galera deixa chegar em cima da hora, né, então você nem vê o jogo todo, esses jogos segundo é horrível. Para quem mora em Recife, sabe, porque se o jogo é de 7h30, você vai estar se deslocando para o local 18 horas e 18h30, né? E você às 6h30 ali, pegar a Avenida Rosa e Silva, meu amigo, assim, para quem conhece, já passou por isso, sabe a dificuldade que é. Muito bem, mas estaremos aqui para analisar essa próxima partida do Náutico. Fechamos aqui.